Olá, um ótimo dia a todos os estudantes das Escrituras, todos aqueles que buscam entender o que as Escrituras realmente falam, cumprimentos de profecias, cumprimento de promessas que Deus deu a um povo. E o Novo Testamento, logo nas suas primeiras páginas, Mateus traz algo muito importante a respeito da genealogia. Deus deixou claro que o Messias ele viria de uma família, a família de Davi, e passaria de geração em geração porque ele mesmo firmaria o trono para todo sempre da casa de Davi. No livro de 1 Crônicas, no capítulo 17, o profeta Natã, ele recebe uma mensagem de Deus. E essa mensagem ele passa para Davi e Deus começa a dizer como que ele foi glorioso, como que ele foi majestoso com Davi, como que ele teve o seu braço forte, mas que Davi realmente não edificaria a casa para ele. E no capítulo 17, versículo 11, Deus diz assim: há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Nós sabemos que esse filho foi Salomão, que edificou a casa, e Deus deu uma promessa que para sempre edificaria o reinado dele. Não faltaria aquele sucessor que subiria ao trono, e assim viria com o Messias para libertar o povo de Israel. E nessa genealogia, quando nós olhamos o Novo Testamento ele se preocupa muito a respeito da genealogia, mas não sei porquê ou qual motivo, duas da genealogia traz falando sobre Natã, outro filho de Davi, o que não é interessante. Não sei porque os escritores eles quiseram gastar um tempo dizendo sobre uma genealogia que não é verdadeira. Ela não traz uma linhagem verídica do Messias. Mas Mateus, ele traz uma genealogia muito importante a respeito de José e até Salomão e Davi. Só que existe um grande problema. Para se manter uma regra em subir ou não subir ao trono, se nós pegarmos o livro de Mateus, no capítulo 1 e no versículo 11, dentro dessa genealogia nós deparamos com algo muito importante. Ali diz que Josias gerou Jeconias. Esse Jeconias ele está diretamente ligado à linhagem de Jesus, como diz o próprio Mateus. Mateus descreve esta genealogia e coloca que Jeconias é um dos descendentes até chegar Jesus. Só que nós temos um problema sobre isso. Jeconias, no livro de Jeremias, no capítulo 22, Deus dá um ultimato para Jeremias, para Jeconias. Deus diz para que Jeconias, devido ao que ele fez, Deus diz que mesmo que ele fosse o anel do dedo dele, Deus arrancaria ele de lá. Jeconias cometeu um pecado muito grave, algo que Deus não gostou, e Deus diz assim, e no versículo 24, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Então agora nós encontramos um ponto que parece que o escritor Mateus, ele não se atentou a isso. Deus coloca um ponto de corte no meio dessa genealogia e termina ainda falando, registrar este no versículo 30 de Jeremias 22. Registrar este como se não tivera filhos. Interessante. Deus diz que Jeconias era para ser registrado na terra como se ele não tivesse filhos. Homem que não prosperará nos teus dias. Então a linhagem, toda a linhagem, a família de Jeconias, ela ia encerrar ali. E Deus ainda continua dizendo,
e nenhum dos seus filhos prosperará. Mas prosperará para quê? Para se assentar no trono de Davi. Então, pela linhagem e a genealogia de Mateus, Jesus também não pode ser o Messias. Jesus já não poderia ser o Messias pela genealogia de Maria. E pela genealogia de Mateus, Jesus também não é o Messias, porque Deus, o próprio, ele encerra toda a propositura de alguém assentar no trono de Davi. Se Jeconias é registrado como se ele não tivesse filhos, morre toda a sua descendência ali. E ninguém diz, Jeremias no capítulo 22, versículo 30, que nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar ao trono de Davi. Será porque que pouco se comenta ou pouco se fala sobre genealogia? Será que é porque realmente mostra que Jesus não é o Messias? Será que é porque realmente mostra qual é esse reinado do filho de Davi, sendo que Mateus diz que ele não poderá se assentar ao trono por pertencer à linhagem de Jeconias? E nós temos também um outro problema, que mesmo que essa profecia não existisse, mesmo que isso não fosse verdade, José não é pai biológico de Jesus. Jesus não tem sangue real vindo pela linhagem de Salomão. Diz as Sagradas Escrituras, e como todos sabem, que toda a linhagem real ela é paterna. Mais um motivo que eu não sei por que o Novo Testamento gastou folhas para poder falar uma genealogia vindo por Natã a respeito de Maria. Genealogia, ela só vem, descendência só vem pelo homem. E Jesus não tem sangue de José. José estava por viagem, todo mundo sabe disso, e quando ele voltou, a sua esposa já estava grávida. É um outro ponto, é um outro fato que nós vamos comentar nos vídeos posteriores. E Maria já se achando grávida de um filho que não era dele, então Jesus não tem sangue real. Ele pode ter sangue de Maria vindo por Natã. Só que, primeiro ponto, linhagem real não vem pela mãe. Maria, então tá fora. Segundo ponto, José não é pai de Jesus. Então Jesus não tem sangue vindo da linhagem de Salomão. Terceiro, Deus ele interrompe toda a propositura de alguém se sentar no trono vindo por Jeconias. Então eu pergunto a vocês, Jesus é o Messias? Peço que aquele que gostou, deixe o seu like, deixe um comentário, assine o canal para que possamos cada dia mais colocar vídeos novos e estude as Escrituras, porque a Escritura diz que o povo erra porque lhe falta conhecimento. E a própria genealogia mostra que Jesus não é o Messias. Então, vamos estudar, vamos procurar, vamos ler as Escrituras e vamos entender aquilo que um sistema tenta fazer com que você acredite em algo que não é fato, em algo que não é verídico. Ok? Deixa o seu likezinho, uma boa tarde.